E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, se não me conhecem, eu vou ter a honra de me apresentar e vocês terão o prazer de me conhecer. Pelo menos assim eu espero, né? Meu nome é Guilherme Reis e nesse vídeo daqui eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com o Enem 2021. Afinal, a prova ela estava ou não estava mais difícil do que os anos anteriores? Antes de começar, eu peço, por favor, que vocês curtam, comentem, se inscrevam no meu canal. Isso vai me dar uma força para que eu possa continuar a postar mais vídeos para vocês. Então, antes de falar de fato sobre as provas, eu postei um vídeo há alguns dias atrás em que eu falava sobre a minha vida, né, sobre o curso superior na qual eu estou matriculado e que eu tranquei para que eu pudesse me dedicar novamente para o Enem. E eu estava há mais ou menos 3 anos longe de qualquer prova de vestibular. Ou seja, eu não tinha mais contato nenhum com o assunto do ensino médio. E quando eu tomei a decisão de retornar e encarar de novo essa vida de vestibular para que eu pudesse alcançar o meu sonho, que é passar em medicina, eu comecei do zero, né? Voltei a estudar os assuntos do básico, do início, e isso foi muito bom para que eu pudesse consolidar os meus conhecimentos, para que eu pudesse relembrar aquilo que eu já havia estudado e que eu não lembrava mais, e me deu uma boa base. Ou seja, esse primeiro ano de estudos serviu bastante para que eu pudesse solidificar os conteúdos do ensino médio na minha cabeça e isso me ajudou muito. Foi muito positivo para mim. O saldo foi muito positivo de forma geral. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com o primeiro dia de prova do Enem. Bom, o que eu achei da prova de linguagens? A prova de linguagens ela não fugiu do padrão cobrado pelo Enem nos últimos anos. Os textos eles estavam longos, estavam densos, e muitos tinham uma linguagem bem complexa, o que exigiu uma certa calma, um certo conhecimento, vocabulário do aluno que fosse fazer a prova. E eu tenho que dizer, infelizmente, eu não queria estar dizendo isso, mas foi a realidade, né? Foi o que aconteceu comigo. A prova de linguagens, para mim, foi a mais traumática. Eu fiz primeiro a redação e parti para a prova de linguagens. E aí eu já estava bem cansado, né? Eu já estava, assim, com a mente bem cansada. E aí eu comecei a ler os textos. Eu estava muito preocupado com o tempo. E aí alguns textos enormes eu lia uma vez, não entendia, lia duas, não entendia, lia três, não entendia, e aí sim eu partia para outra. E aí a cada três questões que eu lia, em média eu respondia uma e pulava as outras duas. E acabou que pro final, né, eu deixei muitas questões para responder, muitas questões mesmo para responder. E aí eu não consegui responder todas, muitas eu tive que chutar direto no gabarito, outras eu fiquei em dúvida entre duas ou até três alternativas. Isso me prejudicou muito, gente, muito mesmo. E assim, eu acho que de longe foi a pior prova que eu fiz no Enem de 2021. A prova de humanas. A prova de humanas tinha textos que eram mais, assim, não fáceis de ser feitos, mas textos mais sucintos, apesar de muitos ainda terem uma linguagem um pouco mais rebuscada, como sempre, né, teve no Enem, é característico do Enem, trazer textos com uma linguagem mais comumente vista de fato no ensino superior e que está longe da realidade dos alunos do ensino médio. E isso a gente pôde sentir nessa prova. As questões, elas foram sim de cunho mais ideológico. A maioria das questões abordaram temas de cunho social e fugiu completamente daquilo que vinha sendo ventilado na mídia, né, que a prova ia ter a cara do governo Bolsonaro. Não teve, né? A prova seguiu o padrão aí dos últimos anos. O que é frustrante, muito frustrante para mim, porque eu estudei bastante humanas, principalmente a parte de geografia física, que caiu pouquíssimo. E é muito ruim quando um aluno se dedica muito, perde muitas horas ao longo do ano se preparando, estudando conteúdos que estão na grade curricular do Enem para que sejam cobrados na prova. E quando a gente chega lá para realizar a prova, você não acha questão quase nenhuma do que você viu ao longo do ano, né? E a gente fica com a sensação de tempo perdido, com a cara de palhaço mesmo. Foi o que eu me senti, um palhaço fazendo a prova de humanas. E, de modo geral, meu resultado em humanas foi mais positivo do que em linguagens, né? Apesar do tempo ter sido bastante corrido para mim, eu me perdi muito na realização das questões. E olha que eu pratiquei bastante, eu respondi muitas questões do Enem durante a minha preparação, só que aí o nervosismo, a ansiedade, o cansaço me fizeram não ter realizado a prova da forma como eu queria realmente ter feito. Mas a prova de humanas, para mim, estava mais ok do que a prova de linguagens, mais fácil, por assim dizer,
Alfredo, que é a prova de linguagem. Tinha muito texto mais curtinho, né? Apesar de não ter sido a maioria da prova, haviam textos mais curtos e de entendimento mais simples e menos complicado. Infelizmente, como eu já disse, caiu muito pouco do que eu havia estudado, né? Caiu pouca história, pouca geografia física, né? Quase que eu não vi conteúdo nenhum de geografia física e eu me senti muito otário, né? Com a sensação de ter perdido tempo ao longo do ano estudando para uma prova, assuntos que de fato não caíram. Bom, quanto à prova de redação. A prova de redação de longe foi a minha melhor, tenho certeza. O tema, né, assustou muitas pessoas, isso eu pude perceber na sala. Assim que os alunos abriram a prova, eu vi, assim, as feições das pessoas, elas não haviam entendido muito bem que a proposta queria do aluno. Mas como eu me dediquei muito durante o ano para realizar a prova de redação, pratiquei muita redação, consegui organizar, montar alguns argumentos padrões, com citações padrões que davam para quase qualquer tema, né, que pudesse vir a cair no Enem. E quando eu abri o tema, eu gostei bastante. Foi um tema que, para mim, eu tive facilidade de argumentar. Na hora que eu vi lá o tema de redação, eu já peguei 2 dos argumentos que eu tinha separado no meu arquivo do computador e que eu vinha estudando ao longo do ano e consegui fazer uma boa prova. Eu espero que eu tire mais do que 900. Eu acho que dá para tirar mais do que 900 quando a nota saiu sobre o segundo dia de provas no Enem. E, inquestionavelmente, esse é o dia que exige mais conteúdos do aluno. É o dia em que você tem que, de fato, ter conhecimento para que você possa fazer uma boa prova. Especialmente a prova de ciências da natureza. A prova de ciências da natureza do Enem não é uma prova que segue padrões, como, por exemplo, a prova de matemática, que mais ou menos todos os anos cai em questões parecidas. Não, ciências da natureza é uma prova bem ampla, né, que abrange 3 áreas do conhecimento, que é química, física e biologia, e cada uma dessas áreas tem uma porrada de assuntos. E aí, o avaliador tem diversas formas de cobrar esses assuntos, com questões variadas, questões que não seguem um padrão. E a cada ano caem, né, esses assuntos, os assuntos mais recorrentes, como eletrodinâmica, ecologia, genética, mecânica, enfim. São assuntos padrões que caem todos os anos, mas com diversas formas de serem cobrados. As questões, elas não seguem um padrão. Além de saber do conteúdo, você tem que estar de olho nas aplicações desses conteúdos, porque as formas que eles são cobrados tendem a ser cada vez mais específicos a cada ano que passa. E prova disso, eu tô aqui com um caderno amarelo, é a questão, deixa eu ver aqui, 110, o caderno amarelo, questão de biologia, que fala sobre a curcumina e como essa substância, a curcumina, ela consegue coibir a dengue atuando no mosquito Aedes aegypti, né? E aí, gente, eu estudei doenças, estudei esquistossomose, estudei dengue, estudei essas doenças que são mais recorrentes no Enem, estudei as suas formas de transmissão, os estágios das doenças, só que nada tão específico quanto o que foi cobrado nessa questão. Ou seja, pra gente que vai fazer o Enem, a gente tem que ficar ligado nisso nas próximas edições. Estudar, sim, os assuntos, mas estudar também as aplicações desses assuntos, sabe? E é uma coisa, um tipo de questão, esse tipo de questão, a 110, cobrou um tipo de conteúdo que não foi abordado em nenhum cursinho que eu tenha feito. Eu fiz cursinho online, né? E eu não vi nenhum tipo de questão parecida com essa questão, eu não vi nenhum professor abordando esse tipo de questão. Volto a dizer, estudei sim doenças, mas nada tão específico quanto o que foi cobrado nessa questão. E isso, errei a questão, né? Eu não consegui responder, não consegui chegar ao raciocínio e, infelizmente, perdi a questão. Não por falta de estudo, estudei, tinha conhecimento sim da dengue, só que nada tão específico quanto o que foi cobrado aqui. Outro exemplo de questão que eu queria comentar com vocês é a questão 125, que também é uma questão de biologia, que fala sobre o reflexo patelar e onde esse reflexo ele é processado no corpo humano. Gente, eu acertei essa questão porque eu já havia tido uma aula a respeito disso no segundo período da minha graduação de odontologia, numa disciplina chamada de Fisiologia Humana, mas não que eu tenha visto durante esse meu ano de preparação. E volto a dizer, eu também estudei Fisiologia aplicada ao ensino médio, estudei sistema nervoso, só que nada tão específico quanto que foi cobrado nessa questão. E esse é um grande problema da prova de Ciências da Natureza, cobrar assuntos
que são recorrentes todos os anos, sim, mas com aplicações extremamente específicas que muitas vezes não são passados para os alunos do ensino médio durante a sua formação ou até mesmo no cursinho, por professores que são especialistas nesse tipo de prova e que todos os anos ensinam a mesma disciplina, que tem contato com questões de diversas outras bancas. Mesmo assim, a gente não teve contato, pelo menos eu não tive contato durante esse meu ano com tais especificidades que foram cobradas nessa prova. Então, é uma dica, né, para a gente que vai fazer futuros Enems, eu decidi que eu vou continuar tentando medicina, é focar em coisas mais específicas de cada assunto estudado. Eu vou dar esse olhar mais crítico esse ano, nesse meu ano de preparação. E quanto à prova de matemática? A prova de matemática, ela seguiu também o padrão que é cobrado no Enem. Não estava uma prova difícil, a prova de matemática estava bem exequível. Tinha uma ou outra questão que exigia um raciocínio um pouco mais lógico, que fugia um pouquinho do padrão do que já foi cobrado, mas nada assim tão, sabe, anormal. E que não pudesse ser realizado de forma calma e sem estresse, né? O problema é que durante a execução da prova, eu estava muito estressado, estava muito ansioso, queria fazer tudo com pressa e acabei que não tive muito êxito durante a execução das minhas questões. As questões eu conseguiria fazer sentado na minha casa, calmo, só que durante a prova, lá naquela pressão, eu não consegui responder muitas das questões que eu considero fáceis, como por exemplo a questão de escala, a questão de matriz. Foram duas questões que me frustraram muito por eu não ter respondido corretamente durante a prova, sendo que eu tinha conhecimento do conteúdo e sendo que facilmente poderia realizá-las em casa. Então isso me entristeceu bastante e por ter errado essas questões fáceis, eu creio que o TRI não vai me valorizar esse ano e infelizmente eu vou ter que estudar outro ano, vou ter que passar mais um ano me preparando para o Enem. Nesse ano eu vou focar mais em responder questões, já que eu já tenho uma base de conteúdos um pouco consolidada, né, desse ano de 2021, no qual eu estudei. Além disso, eu vou procurar responder provas de outros vestibulares um pouco mais difíceis, como FUVEST, Unicamp. Eu acho que isso é muito positivo. Porque durante qualquer tipo de prova que a gente vai realizar, é natural que a gente emburreça um pouco. Mas quando a gente tem uma preparação que está um pouco acima do nível do que é exigido pelo Enem, é natural que durante a execução da prova, né, nesse processo de emburrecimento que eu falei que todo mundo passa, a gente fique pelo menos no nível do que está sendo cobrado naquela prova. E isso é muito positivo. Então, eu vou focar esse ano bastante na resolução de provas de outros vestibulares um pouco mais complexos. Inclusive, é uma dica que eu estou dando para vocês. Gente, espero que vocês tenham gostado. Durante o ano, eu vou publicar bastante vídeo falando sobre a minha rotina de estudo, sobre a minha redação. Vou falar sobre as minhas notas, sim, porque eu não tenho vergonha de falar que não deu certo. Eu acho que faz parte do processo, nós somos humanos. A gente não tem que ficar se comparando às pessoas que tiram 820, que quase fecham matemática, quase fecham naturezas, não. A gente tem que respeitar o nosso processo, a gente tem que respeitar nós mesmos e fazer tudo de forma gradual. A gente vai conseguir, eu tenho certeza, eu confio em vocês, confio em mim, e esse ano vai ser o ano da nossa aprovação. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.